Olá, pessoal! Nesse vídeo vamos falar do método das características e antes de falar do método, eu vou ter que classificar as EDPs para dizer em que mundo a gente vai trabalhar e vou explicar bem por cima o porquê, mas muito por cima mesmo. Então a ideia é o seguinte, um EDP, essa fórmula geral aqui, vamos chamar de EDP quase linear. Então vamos escrever A o x mais B o y igual a C. Tá? Isso aqui já é quase linear, só que existem subclasses de quase linear que são mais simples. Por exemplo, a primeira delas é a linear homogênea. A linear homogênea é que o A depende de x e y, o B depende de x e y, e o C ele depende de x, y, u. Só que o C o U ele é linear em relação a U, em relação à variável U. Então, por exemplo, esse tipo de EDP aqui. X mais y ux menos 2xy y igual a xy vezes u. É normal aparecer esse x, até na equação do transporte, que a ideia é que desde a velocidade, ou seja, o transporte está em velocidade constante igual a c, eu posso fazer o transporte depender de x, por exemplo, depender de outros parâmetros. Tá, então é comum aparecer muito isso. Linear não homogênea, o A e o B dependem de x e y, mas o C ele é uma função afim em relação a U. Tá, então a gente vai pedir normalmente aqui o G não identicamente zero. Então, uma EDP, um exemplo disso é x ux menos 2 vezes o y, e aqui o C eu saí da direita e joguei para a esquerda. Menos 3u mais xy. O semilinear ele é um pouquinho mais geral que o linear, que é o seguinte. O A e o B dependem ainda de x e y, só que o C pode ser qualquer coisa com x, y, u. Por exemplo, pode ser quadrático em relação a u. Tá, então, essas EDPs também aparecem com algumas hipóteses. Por exemplo, em vez de pedir naquela do transporte a equação do transporte com decaimento, que a gente pedia proporcional à quantidade de matéria que tinha no momento, né, o decaimento, a gente pode pedir que é proporcional ao quadrado da quantidade de matéria. Então, depende da modelagem que a gente vai fazer, o que acredita ser mais preciso com o mundo real, por exemplo. Tá, então, é um pouquinho mais geral que o linear. E, finalmente, assim, uma coisa de nomenclatura que costuma confundir é que assim, o quase parece que está mais próximo de linear que o semi, né? O semilinear é metade linear, o quase é, sei lá, 3/4 de linearidade. Tá? Ao contrário, esse quase linear não tem nada a ver com linear, tá? No sentido aqui em cima. O quase linear, ou seja, o A, o B e o C são os casos mais gerais possíveis, depende de x, y, u, todo mundo. O que se torna quase linear é porque o termo, a EDP de ordem maior grau, ou seja, a EDP de ordem 1, as derivadas parciais, são funções lineares. Essa é a grande ideia, ou seja, não está elevado ao quadrado, por exemplo, u de x elevado ao quadrado. Tá? Então, todo mundo que tiver só o x, o y, sem levar nada ao quadrado, sem multiplicar o x vezes o y, nada disso, está no mundo quase linear. Então, normalmente, em EDP, quem manda é esse termo aqui. Como que ele está se comportando, que vai, em algum sentido, me induzir às técnicas para resolver as EDPs desse sentido. Dito essa classificação, nós vamos ficar no mundo semilinear, pelo menos durante um tempo. Eu esqueci de falar o exemplo, essa equação aqui é famosa de Burger, tá? Então, o semilinear é esse tipo aqui. O A e o B dependem de x e y e o C qualquer coisa. Tá, então, vamos trabalhar com essa equação e coloquei aqui uma condição de contorno ou condição de Cauchy. Tá, mas a gente não vai se importar muito com isso agora não. Tá? Não nessa videoaula. Então, qual é a ideia? Qual é o método? O que funciona o método das características? Qual é a metodologia? A metodologia é o seguinte, a gente fazemos essa mudança de variáveis, um v de t, em que vai ser desse formato aqui, u de xt, y de t, onde a gente vai declarar quem é o x de t e o y de t, ou seja, ele vai ser a equação paramétrica das curvas características. Então, só para
antes de eu escrever satisfaz o que aqui no lado, então o que a gente vai fazer é uma continha. Quem é o V'? O V' de t, então a gente tem que aplicar a regra de cadeia de cálculo de várias variáveis, é o quê? Derivada do primeiro vezes o que está dentro, mais a derivada do segundo vezes o que está dentro, tudo em relação a t. Então, V' de t igual a x' vezes o x, mais y' vezes o y. E o que a gente vai forçar é que o x' seja igual a A e o y' seja igual a B. Para quê? Para estarmos nessa equação aqui. Estando nessa equação, ou seja, o V' de t vai ser exatamente C de xt, Y de t, V de t. Então, o que a gente está pedindo? Ó, x de t, y de t satisfaz isso aqui. Ó. X' igual a A e Y' igual a B. Tá? Essa vai ser a ideia. Com o tempo, a gente vai dar uma melhorada nessa expressão aqui. Tá? Como eu disse, o sistema GDO dá para, em muitos casos, transformar em uma EDO mais simples. Então, vamos continuar aqui. Então, vamos fazer um exemplo só para a gente entender como está se comportando. Então, a ideia é o seguinte. Usando as curvas características, olha o que vai acontecer. A gente vai pegar o x' de t vai ser igual ao A, o y' de t vai ser igual ao B, e o que nós temos, olha, x ponto igual a 1, y ponto igual a 4 e o ponto igual a... E esse última coordenada aqui, ou seja, agora a gente vai transformar o v em u agora, só para fazer aquele abuso de notação, ao invés de ficar usando v, u e trocar por v, a gente vai chamar de u de t, ou seja, a gente vai ter aquele abuso de notação que é visto em cálculos de várias variáveis, que é u de t igual a x de t, y de t. Tá, essa vai ser a grande ideia e que a gente vai pedir que... Tá, que muitas vezes a gente usa essa notação aqui, ó. du dt... Opa, deixa eu usar outra notação aqui. Du dt... Acho que já deve ter visto isso em cálculos de várias variáveis, ou se preferir. du é igual a del x vezes dx, que é a notação de diferencial, mais del y vezes dy. Tá, e depois a gente divide todo mundo por t. E esse aqui é o que a gente está usando como notação o ponto. Tá, então esse aqui é que a gente usa, esse abuso de notação, a gente usa muito em EDP, para não ficar botando letra demais e a gente se perder. Então, repara, quem é o x? Então, a gente sabe que o x de t vai ser igual a t mais c1, e o y de t vai ser igual a 4t mais c2. Tá, então, e o u, por enquanto, e o u de t, isso aqui vai ser uma constante c3. Tá, a gente não vai ainda resolver isso aqui, não. Tá, mas eu gostaria de lembrar que a equação paramétrica, se a gente pegasse, por exemplo, x0 e y0, espero que estejam lembrados que minhas curvas de níveis, a gente trabalhava com esse tipo aqui, ó. x0 mais t e y0 mais 4t. Tá, aqui a curvinha que a gente trabalhava. Tá, então o que eu quero dizer é que a gente... Tá, e o v' de t batia com essa equação. Tá, então o que eu quero dizer é que a gente está recuperando x de t mais c1 e y de t mais c2. Tá, eu não vou escrever por enquanto melhor que isso, que ainda tem uma organização para ser feita. Tá, então é só para dizer que recupera de forma mais geral. Então, a definição é o seguinte. As curvas características de EDP semilinear, tal, tá, com essa expressão, são as curvas integrais do sistema GDO. dx dt igual a A e dy dt igual a B. Tá? E depois a gente resolve esse sistema. Mas é importante dizer que é o seguinte,
acho que muita gente já deve ter visto que quando tá essa notação aqui, a letra D, pode trabalhar como quociente, tá? Apesar de a gente fingir que não. Tá? A gente não pode dizer que fez isso, mas a gente pode trabalhar como quociente, tá? Matematicamente dizendo, ou seja, dx dt dividido por dy dt, isso aqui é dx dy. E isso aqui é exatamente a sobre xy dividido por b sobre xy. Então, olha, simplificando as contas, satisfaz a essa forma diferencial aqui, a essa EDO. Ou seja, o traço das curvas integrais dado pelo sistema acima satisfaz essa EDO aqui abaixo. Tá? Então, muitas vezes, ou seja, o que acontece é que a gente, no nosso gráfico, como a EDP depende de x e y, então aqui a gente vai trabalhar com x e a gente aqui vai trabalhar com y. Tá? Então, a gente pode fazer o traço baseado nessa equação aqui. E, bom, só para vocês terem uma ideia como que está relacionado, a gente sabe que dx dt é igual a 1, dy dt é igual a 4. Foi esse exemplo aqui em cima que a gente acabou de fazer. Tá? Ainda por enquanto, como eu disse, não quero resolver EDP. E o que acontece é o seguinte, se a gente juntar, olha, x de t igual a t mais c1 e y de t igual a 4t mais c2, que a gente achou, então, juntando o t, por exemplo, a gente sabe que o t ele é igual a c1 menos x. E se substituir o t por c1 menos x, nós temos que o y é igual a 4c1. Não, desculpa, c1 menos x não. É x menos c1. Então, nós temos que o y vai ser igual a 4x menos 4c1 mais c2. Então, a gente faz y igual a 4x mais c, em que a gente chama isso aqui tudo de c. E essas aqui são as minhas curvas características em relação a x e y. Então, só para avisar, apesar de termos as curvas características, a gente saber que é constante ao longo dessa reta aqui, tá? Por causa da EDP ser 0, mas é importante dizer e destacar que a parametrização dada pelo sistema x' igual a y' igual a b vai ser importante. Tá? Então, por exemplo, a gente vai usar já direto, eu gosto de usar diretamente o processo de integração em relação à EDP. Tá? Isso a gente vai fazer no outro vídeo. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente está fazendo a de x mais b de y, sei lá, igual a alguma coisa que depende de u, por exemplo, então, o que a gente está fazendo? A gente está pedindo que x' de t é igual a A, o y' de t é igual a B, e daqui nós temos que o u' de t vai ser igual à última equação aqui, u. Tá? Essa aqui é o meu c de x, y, u. Só que se a gente não reparametrizar esse t aqui, pode acontecer de ser múltiplo, e portanto vai ficar u sobre lambda. Tá? A gente está forçando que o x' é A e o y' é B, mas podia ser 2A e 2B e dá na mesma situação. Podia ser lambda A e lambda B. Então, por exemplo, se eu depois parametrizar essa curva aqui, eu reparametrizar de um jeito diferente, pode dar problema na equação. A gente tem que olhar com muito carinho, muito cuidado aqui. Tá? Então, isso vou dizer um pouquinho mais claro na próxima aula. Não a reparametrização, mas um método como fazer. Tá? O cuidado que a gente tem que ter. Principalmente quando a gente bota uma condição inicial. Tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima.